Olá, senhoras e senhores, muitíssimo bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Thiago Jesus de Matemática. Se você não é inscrito ainda, aproveita e inscreva-se aqui no canal, ok? Fortaleça o trabalho que está sendo realizado. Bem, esse conteúdo aqui, ele é dedicado a falar a respeito de como interpretar uma situação problema, um texto matemático. Então eu titulei ele como interpretação textual, simplesmente, que consiste em você traduzir ou interpretar do português para o matematiquês. Isso aí mesmo. Você interpretar da linguagem português para uma linguagem algebrês, para uma linguagem aritmetiquês. Se é que existem essas palavras, né? Se não existe, agora passou a existir. Traduzir para o geometrês. Bem, senhores e senhoras, o cálculo, muitas vezes, a conta, enfim, a estrutura ali que você tem que tecer geometricamente, muitas vezes não é o problema. O problema maior, né, a dificuldade maior, é justamente o aluno ler todo o texto ali em português, seja ele curto, seja ele médio, seja ele um textão, né, como a galera diz. A dificuldade está aí. Porque dentro daquele texto existe uma realidade impressa ali. Existe uma contextualização. E aquela contextualização, de certo, ela vai ser resolvida por um modelo matemático. Opa, grava essa palavra, modelo matemático. Então, papel e caneta aí na tua mão, ou lápis, o que você quiser, teu caderno, folha de fichário, tá valendo. E toma as seguintes notas, ok? Ou então aí no Note, fica à vontade, do celular. Bom, primeiro passo, o que você tem que fazer? Primeira ação tua, ler o texto. Ah, professor, isso é lógico, tem que ler o texto. Então, mas tem gente que não lê o texto, tem gente que já vai caçando o número, tem gente que já vai maceteando ou querendo macetear, bisurado, pegar os números, os dados, né, os famosos dados, quer fazer a coleta de dados antes de entender o contexto. Primeira coisa, você tem que ler o texto. Aí já na sequência, aí dentro do primeiro passo, analisar aquele texto, ou seja, enxergar o contexto que está ali, a realidade que está ali, certo? Aí depois que você enxerga aquela realidade, você entendeu o contexto, você vai para um segundo passo. O segundo passo é você coletar os dados. O que é coletar os dados? Você pegar as informações. Ah, eu tenho aqui velocidade, um exemplo, né? Eu tenho vamos lá, eu tenho distância, vou pegar um pouco de física aí. Eu tenho distância e tenho tempo. Aí ele vai me pedir velocidade. Então eu sei que o modelo matemático para encontrar a velocidade média, por exemplo, é o deslocamento, ou a variação do deslocamento sobre a variação do tempo. Porque o terceiro passo é você justamente encontrar ou identificar o modelo matemático. Vou repetir, né? Você, então, o segundo passo é coletar os dados, pegar as informações numéricas e até textuais que sejam, de tudo que tem, das grandezas que existe, tá? Eu tenho aqui distância de um ponto A até um ponto B, coleta. Eu tenho a distância de um ponto C até um ponto D, coleta. Ah, ele quer a distância do ponto A até o ponto C, dentro daquele contexto ali. Então você vai coletar os dados, vai anotar aquilo que tem e aquilo que você precisa. Então o terceiro passo é você identificar o modelo matemático, né? Já na sequência da coleta de dados. Quando você identifica um modelo matemático, professor, modelo matemático modelo matemático. Você vai resolver aquilo como? Por qual modelo matemático? Por qual regra? Por qual lei? Por qual padrão? Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, razão e proporção, já englobando a regra de 3, juros, né? Juros. E esses juros é simples, é composto, é porcentagem, é por estatística, é probabilidade. Nossa, já listamos 8 aí. E tem mais? Tem muito mais. Né? Tem muito mais aí de modelos matemáticos que você pode resolver. Já atendendo para o ensino médio aí, funções, e por aí vai. Ok, galera? Ok? Então, amores, para a gente dar um exemplo prático aqui da coisa, vamos ilustrar uma situação, problema, tá? Uma contextualização bem simples para você fixar aí
os passos, as ações que você tem que fazer. Leitura, análise, coleta de dados, identificar o modelo matemático, né? E depois que você identifica o modelo matemático, você tem que conferir os dados, evidentemente, seria o quarto passo, né? Tirando uma prova real, por assim dizer, e pronto, encerrou. E o quinto passo aí seria você responder. Bem, digamos que o investidor ele vai aplicar um capital de R$1.000. Bom, aqui está o capital de R$1.000. Está coletando dado, tá? Está coletando dado. R$1.000 é a primeira informação numérica ali. Ele vai aplicar num período de 3 meses. Uma outra informação você coletou. Sob, né, a uma taxa de 6% ao mês. Outra informação. Então aqui, ó, você tem as 3 informações que o texto dá. O que ele pode te perguntar? Bom, tem 2 possibilidades aqui. Ele pode te perguntar os juros, quer saber quanto rendeu, e pode te perguntar o montante, né? O quanto que você acumulou, tá? Ou ele pode perguntar as 2 coisas. Tá, preciso de mais uma informação para identificar o modelo matemático. É juros simples ou composto? Digamos que seja juros simples. Então, está sob o regime aqui de juros simples. Se está sob o regime de juros simples, então vamos trabalhar juros simples. Okay? Então, vamos pegar todos esses dados aqui e trabalhar com o modelo matemático de juros simples. Professor, é juros ou montante? Não, dos dois. Né? A partir de um a gente pode obter o outro também. Então, digamos aqui que a gente quer encontrar os juros. Modelo matemático no juros simples. Capital, que multiplica a taxa, que multiplica o período. Bom, o que é os juros mesmo? Os juros é aquilo que rendeu, né? É o rendimento. E o capital? O capital juntando com os juros, ou seja, uma adição entre eles, você adquire o montante, né? O valor acumulado. Ora, então vamos calcular? Vamos. Então os juros aqui, ó, é igual a R$1.000, que é o valor principal, ou seja, o capital inicial, o dinheiro, o valor inicial é aplicado, a taxa 6% ao mês, que multiplica 3 meses. Então a taxa está ao mês, não preciso converter, tá? Você tem que se atentar para esses detalhes. E 3 são os meses, né? 3 ali representa a quantidade de mês. Bom, senhores, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer cálculo, né? Aritmético. Ó, eu tenho aqui, ó, vou simplificar esse zero com esse zero, vou simplificar esse zero com esse zero aqui, ó. O que me sobrou aqui para contar a história? O 10, o 6 e o 3. Então, 10 vezes 6, 60, certo? 60 vezes 3, 180. Então, encontramos o nosso juros. Nosso juros é R$180. É o quanto rendeu. Então, aqui é o quanto rendeu. Quanto que montuou? Ou seja, amontoou. O montante. O montante será os juros mais o capital. Tá? Aí vou deixar aí para você concluir. Bem tranquilo, né? Os juros mais o capital inicial, que é de R$1.000. Então você vai obter aí o valor do teu montante. Tranquilo? Então, dando sequência aí agora para o meu 6º ano, meu 7º, meu 8º, meu 9º, tá? E meu 1º ano, que vai ter as correções das tarefas pontuadas, que está nessa vibe, nessa pegada de interpretação textual. Segue a sequência aí, meus amores! Bem, senhoras e senhores, dando continuidade aí à nossa correção da tarefa pontuada, 7º ano, Colégio 1º de Maio, 2º bimestre 2020. Bem, aqui, como vocês podem ver, só está a estrutura numérica, de cálculo, etc. Ok? Mas todas essas resoluções aqui são oriundas, advêm de contextualizações, ou seja, de textos que referem-se a situações, problemas, no âmbito matemático, resolvendo com modelos matemáticos, com cálculos, etc. Então você tem que interpretar o texto, tá? Você tem que traduzir do português, por assim dizer, para o matematiquês, para o algebrês, para o geometrês, para o matematiquês, certo? Primeira questão aqui, ó. Eu só coloquei aqui um lembrete, tá? Do que tá lá no nosso contexto.
pontuação obtida. O que tem lá no nosso contexto? Talvez você aí não é do meu 7º ano, né? E fala aí, professor, que contexto é esse? Estou vendo ali 27 sobre 15 e multiplica 125 sobre 9. Beleza, então você está dentro aqui da conta, do cálculo do campo aritmético. Mas isso aqui, campeão, vem o seguinte, vem de um contexto. O contexto lá é o seguinte, numa gincana, num campeonato de esportes escolar, interescolar, qualquer coisa do gênero, um contexto qualquer, uma realidade qualquer, né, uma determinada equipe, ou 7º ano, enfim, um time, por assim dizer, ele tem uma pontuação adquirida e quer saber quanto foi essa pontuação. Mas a informação que é dada ali é que essa pontuação ela é resultado desse produto aqui, ó, do produto entre duas frações, 27 sobre 15, que multiplica 125 sobre 9. O que dá para a gente fazer aqui? Dá para fazer muita coisa, tá? Dá para multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, depois dividir? Dá. Mas para que fazer isso? Você sabe que existe simplificação entre numeradores e denominadores. Você vai dividi-los por um fator comum, ou seja, um divisor comum entre eles. O 27 e o 9, por exemplo, quem a gente tem em comum? O 3. Então, ó, cortou aqui. Ó. Aliás, pode ser o 9 direto. 27 por 9, 3. 9 por 9, 1. Certo? Aqui, ó. Tá vendo? Ficou 1 aqui. Ó. 15 por 3. Por 5, perdão. 3. Tá aqui. 125 por 5. Tá 25. Tá aqui. Olha que legal. 3 por 3. 1. 1 sobre 1, 1. 1 vezes 25, 25. 25 dividido por 1 só pode ser 25. Conclusão, consequência. O 7º ano, a equipe, o time, obteve 25 pontos nesse campeonato, nesse jogo, nessa gincana, nesse intercolegial, nessas Olimpíadas colegiais, do colégio, enfim, escolar. O contexto, a realidade, ele não interessa, entre aspas, né? Como que eu calculo aquilo ali? Se é o 7º ano, se é o time A, B ou C, não interessa. Eu calculo por meio de uma regra, propriedade de operações ali, aritmeticamente falando. Quando eu falo aritmética, eu falo relativo a números, tá? Então, o termo aritmética significa números, remete a números. Aquilo ali é cálculo aritmético, ou seja, cálculo numérico de multiplicação entre frações. Ok? 25 pontos. Bom, segunda questão. Segunda questão, o contexto que tem lá é o seguinte. O funcionário de uma empresa A, B ou C, o funcionário da Light, o funcionário da Ambev, o funcionário de qualquer empresa, não interessa. Tem um salário base de... Olha o número aqui, ó. Coletando os dados. A gente lê, interpreta o texto, ou analisa o texto, coleta dados. Depois que coleta dados, a gente vai para estruturas matemáticas. Aqui são cálculos simples, tá, gente? E a gente monta expressões numéricas, na realidade. Então, o salário base desse funcionário da empresa A, B, X, Y, qualquer que seja, é R$ 1.619,37. Tá vendo? R$1,37. Aí ele tem uma gratificação de R$ 214,81. Maravilha. Então, o que ele quer saber? Já deu alguns dados ali, ele diz, aí ele vem com outra informação. Em determinado mês, esse cara trabalhou 7 horas a mais, hora extra. Ocorre que cada hora extra, ó, cada hora extra ele recebe R$ 12,15. Pergunta, quanto que esse cara tirou nesse mês? Ótimo, então eu tenho esse valor mais esse. Já está aqui, ó. Tá a conta armada aqui. 1 mais 7, 8. 8 mais 3, 11. Subiu 1. Mais 9, 10. Mais 4, 14. Subiu 1 de novo. 2, 3. 6 mais 2, 8. 1 mais 0, 1. Opa! O que eu tenho mais aqui para somar? Gente, eu tenho as horas extras. Ele trabalhou 7 horas. Cada hora vale... Se uma hora vale R$ 12,15, 7 horas vai valer quanto? Multiplica. 7 que multiplica 5. 35 sobre 3. 7 que multiplica 1. 7 mais 3, 10. Subiu 1.
7 que multiplica 2, 14, mais 1, 15. Subiu 1. 7 que multiplica 1, 7, mais 1 lá que subiu, 8. Opa, R$ 85,05. Então, vou somar aqui o que eu já tinha somado entre salário base e gratificação. 5 mais 8, 13. Subiu 1, mais 1, mais 0, 2. 4 mais 5, 9. 8 mais 3, 11. Subiu 1. Dá 16 perdão, 1 mais 8 dá 9, tá? Que aqui é 0, estava somando com 8. E 1 mais 0 aqui, ó, 1. Consequência, eis o teu resultado. R$ 1.919,23 vai ser o salário daquele funcionário nesse mês, ok? Simples assim. Vamos lá, galera, seguindo o nosso barco. Bom, essa questão agora deu no que falar, tá? A contextualização ali é o seguinte. Olha, a contextualização ali tem que ser interpretada, gente. Existe um barco, uma embarcação, um navio, qualquer coisa, aqui, ó. Aqui está representado na figura. Ele está a uma distância de... Que distância é essa? Não interessa aqui, não está interessando, tá? Por isso que eu chamei de D. De uma praia. Show de bola. Considere que essa praia, aqui, ó, a proa é a parte da frente. Está lá no contexto também, né? No texto. Parte da frente da embarcação e a popa é a parte traseira. A parte da frente está apontada para a praia, que é sentido norte. Então aqui, ó, é sentido sul, certo? Leste, oeste. Aí ele tem que tornar, ele tem que fazer uma manobra. Sentido 90 graus, tá? Para ir em direção a um farol. Para ir em direção a esse farol aqui. Que está a nordeste, ok? Ó, nordeste, porque aqui é norte, leste, então nordeste. Aí sabe-se que ele já fez uma manobra aqui de 67 graus, 22 minutos e 13 segundos. Então falta o complemento aqui. Dois ângulos são complementares quando somados, dá 90 graus. Exemplo, 60 graus mais 30 graus é igual a 90 graus. Então, eles são complementares. Vamos simular aqui, ó. Eu tenho aqui 30 graus, né? Mais 60. Opa, dá 90 graus, percebeu? Então, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, onde está a interrogação, é o que falta para 90 graus. O que a gente vai fazer? Se esse cara mais esse dá 90, então 90 menos esse aqui vai dar o cara que eu quero. Vamos fazer essa conta? Vamos fazer essa conta. Agora, ó, seguinte, vai ter que pegar emprestado aqui, né? Porque não dá. Então, se eu peguei emprestado aqui, ó, e aqui não tem ninguém, né? Na verdade, eu tive que pegar lá do outro. Aí eu peguei aqui, ó, né? Peguei 1 grau aqui. 1 grau, 60 minutos. Então, eu tenho 60 minutos aqui. Aí emprestei, aí ficou 59 minutos aqui, certo? Aí veio 1 minuto para cá, 1 minuto equivale a 60 segundos, ok? Então, vai ser 60 aqui, menos 13. 3 para chegar no 10, 7. Aí, vocês tiram de cima, eu acrescento embaixo, tá? 2 para chegar no 6, aí falta 4. Se você tira aqui, ó, tem 5, 1 para chegar no 5, 4. Beleza, então tem 47 segundos ali. Já encontrei a minha referência em segundo. Beleza. Quanto que ficou aqui? Aqui ficou 59, certo? Aqui, ó, ficou agora 59. É o que ficou. Então, 22 para chegar no 59. Então, é 2 para chegar no 9, 7. Ok? 2 para chegar no 5 aqui, ó. 3. Quanto que ficou aqui mesmo? Ah, aqui eu emprestei 1 grau para cá. Então, aqui ficou 90 menos 1, 89 graus. Certo? 7 para chegar no 9, 2. 6 para chegar no 9, 2. Resposta. Esse ângulo aqui que está faltando, ó, mede 22 graus, 37 minutos, 47 segundos e não se fala mais nisso. Percebeu? O contexto é muito simples, tá, gente? O barco, ele tem que tornar, ele tem que fazer uma curva, ele tem que deslocar. Entendeu? Você pode usar aí diferentes verbos, que vai dar o mesmo sentido. Ele já fez aqui, ó, um movimento de... Vendo?
de 67 graus, 22 minutos e 13 segundos. E ele teve que completar aqui com os 22 graus, 37 minutos, 47 segundos. Então, o 67, 22 e 13 é complementar do 22 graus, 37 minutos e 47 segundos e vice-versa. Por quê? Porque o 67 graus, 22 minutos, 13 segundos, mais 22 graus, 37 minutos, 47 segundos, resulta em 90 graus. Ok? Ufa! Professor, foi duro, mas eu entendi. Então, dedo no like aí, inscreva-se no canal, você que não é inscrito ainda. Você é do meu 7º ano, que não é inscrito ainda, ó, vou nem falar nada, tá? Você que está me acompanhando aí, tá curtindo, meu amigo, minha amiga? Então, fortaleça aí, só se inscrever no canal. Pô, professor, nem vi aí o teu rosto ainda direito, tá matemática no papel, mas vou dar lá um voo no teu canal, porque tem vídeo lá que você vai ver meu rosto, beleza? Aqui tá no papel. Vamos lá, galera, o seguinte, quarta questão é semelhante à terceira, mas só que agora você não tem que somar nem subtrair, você tem que multiplicar. Um aeroplano, o que é aeroplano? Um avião, certo? Ele tem que se deslocar, né, para determinado sentido, o sétuplo do ângulo tal. Então o contexto é que ele tem que fazer um deslocamento. Então aqui está o avião, ele tem que fazer um deslocamento lá, qualquer. Mas esse deslocamento, ele tem que ser o sétuplo desse ângulo aqui, ó. 6 graus, 42 minutos, 23 segundos. Tá, o que é o sétuplo? 7 vezes mais, certo? Então é o que a gente vai fazer. Vai multiplicar pelos 7 inteiros aqui, ok? Como é que procede? Arma a conta, primeira coisa. Então, armamos a conta. Vamos multiplicar os 7 inteiros aqui, o número natural, 7, por 23 segundos. Bom, vai ficar 161 segundos. 7 vezes 3, 21, sobe 2, 7 vezes 2, 14, mais 2, 16. Ocorre que não dá para ficar, né, gente? 161, vou ter que subtrair aqui 60 segundos. Então, menos 60 segundos. 0 para chegar no 1, 6 para chegar no 6, nada. Opa, 101. Ainda não dá, vou ter que subtrair aqui 101, tá? Tem que subtrair 60, mais 60 segundos, ok? Aí vai dar 41, opa, 41 pode ficar, então marca 41. Então 41, ele vai ser a resposta dos segundos. Então definimos os segundos. Mas acontece o seguinte, você subtrai os 60 segundos, né, equivale a 1 minuto, e subtraiu mais 60 segundos, tem a você 2 minutos. Ocorre que 2 minutos, né, são 120 segundos. Esse 2 minutos aqui, que equivale a 120 segundos, ele vai ter que pular lá para o 42. Tá? Ele vai ter que pular para o 42. Então você vai acrescentar. É o que você vai fazer. Você vai acrescentar ele ao 42. Então, você multiplica aqui o 7 vezes 2 dá 14, né? Ó, 7 vezes 2 dá 14, subiu 1. 7 vezes 4 dá 28. Mais um que subiu, 29. Então, você tem 294 aqui minutos. Mais esses 2 minutos aqui, ó, desses 60 que a gente tirou do outro, aí a gente vai ter 296 segundos. Não pode ficar assim. Sabe que não pode ficar assim? Então, tá muita coisa. Menos 60 minutos. 0 para chegar no 6. 6 para chegar no 9. 3, 236. Opa, ainda não dá. Menos 60. 0 para chegar no 6. 6 para chegar no 13. 7. 0 para aí tirou 1 aqui, fica 1, né? Ou então acrescentou 1 aqui para chegar no 2, fica 1. Ainda não dá. Tá vendo? Vamos contabilizar aqui os minutos. 60, 60, 60, que vai ficar grau, né? Já estou falando em grau. Então, temos aqui 1, 2, 3 graus já. Então, 0 para chegar no 6 aqui, 6 para chegar no 7. Opa, ainda não dá. Vou ter que pegar mais 1 grau aqui, que são 60 minutos. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, certo? A gente tem 240 minutos. 1, 2, 3, 4, 60 vezes 4, que equivalem a 4 graus, que vai ter que ser somado aqui, tá, gente? Nos 6. Então, vamos lá. Aí eu tenho,
Vamos encontrar a referência agora em minuto. 0 para chegar no 6, 6. 6 para chegar no 11, 5. 56. Opa, vai ficar 56 aqui a referência em minutos, né? Aí o 7, né, que o 7 multiplicou 23, multiplicou 42, teve o procedimento todo. 7 vezes 6 graus, 42 graus, né? Aí 42 graus, mais esses 4 graus aqui, certo? 46 graus. Consequência, a tua resposta final. 7 inteiros, que é um número natural, vezes 6 graus, 42 minutos, 23 segundos, fica, né? 42, perdão, 40, vou fazer aqui, tá? 46 graus, certo? 56 minutos, tudo bem? Tá aqui, ó. E 41 segundos. 41 segundos. Certo? Reveja se você não entendeu, porque isso é detalhoso, tem muito detalhe mesmo, tá? Vale a pena. E por fim, a quinta não tem contextualização, já é direto. Efetue isso aí. Eu quero que você divida 120 graus, 35 minutos, 15 segundos por 5. Tranquilo? Bom, esse daí é a molezinha, porque você não já dá divisões exatas, já dá quocientes exatos, então você não tem que seguir com o procedimento. Então, muito simples. Armei aqui o método de chave, que é esse método que você conhece, 120 dividido por 5, dá 24, certo? 24 graus. Então, resta 0. O resto aqui é 0. 35 dividido por 5 é 7. Aí você tem 7 minutos. Resta o 0 aqui. E o 15 por 5, 3 segundos. Resta o 0 aqui também. Beleza? Então, a nossa resposta é isso aqui, senhoras e senhores. Tá certo? Então, espero aí que você tenha curtido, se emocionado bastante. Você que não é do meu 7º ano, não tem problema nenhum. Inscreva-se no canal. Dessa força, ó. Beijo e fui!